Olá, amadas guerreiras vencedoras! Chegamos ao nosso tópico da semana 7 do nosso propósito 52 dias de restauração. Neste último tema, a restauração do nosso propósito em Deus, eu gostaria de vos dar um contexto mais amplo sobre a questão da restauração total da cidade de Jerusalém. O último rei assírio que governou a Babilônia foi Nabonido. E quem era Nabonido? Ele era neto de Nabucodonosor. Este rei foi derrotado por um rei persa, que deu fim ao reinado da Assíria. Este rei persa chamava-se Ciro. E Ciro é descrito em Isaías 45 como o rei que Deus ungiu para resgatar a nação de Israel. Isaías 45, versículo 1. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Versículo 5. Eu, e somente eu, o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou forças para lutar. Interessante, não é? Deus escolheu um rei persa para libertar a nação de Israel. Isto é mesmo um tratamento de caráter. Deus ungir alguém que não tem nada a ver com eles para poder libertá-los. Então, o libertador deles seria alguém que eles desprezam. Por vezes nós pensamos que a nossa libertação, a nossa restauração tem de vir de determinadas pessoas, tem de vir pela ação de pessoas que nós já pensamos, tem de vir da forma que nós pensamos. Deus não age assim. Deus não vai agir da forma que tu queres. Deus vai agir da forma que Ele determinou. Ele é que sabe, porque Ele está a tratar contigo, está a tratar comigo, está a tratar connosco. Isto é um tempo de tratamento do nosso caráter também. Claro que Deus sabia esta questão do paganismo dos persas, mas Deus fez questão de deixar marcado uma coisa. Eu, e somente eu, o Senhor, não há outro Deus além de mim. Portanto, já sabes, tens que reconhecer que eu sou Deus, o único Deus. Entendem? Deus estava a tratar com Ciro e estava a tratar com o povo. Versículo 11. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como eu cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? 12. Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. 13. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. No capítulo 1 do livro de Esdras, nós vemos essa profecia cumprida. E nós vemos também o cumprimento da profecia que está em Jeremias, no capítulo 25, versículo 12, e em Jeremias 29, 10, em que fala sobre o tempo que duraria o cativeiro, os tais 70 anos, e em que Deus iria castigar os inimigos, aquele povo que levou os judeus cativos e toda a iniquidade daquele povo, tudo aquilo que eles fizeram de mal para eles. Então, claro, Deus permite o cativeiro, mas Deus também é justo. Deus não é um Deus injusto. Então, todos aqueles que se levantaram contra o povo e fizeram mal a eles, Deus castigou. E, realmente, Deus usou Ciro para isso, para castigar os inimigos de Israel. E Deus ainda prometeu que os iria levar de volta àquele exato lugar, que era a cidade de Jerusalém. Então nós vemos aí em Esdras capítulo 1 o cumprimento dessa profecia. Vamos então ler o que está no capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém.
Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredat, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Então, houve restituição total. Restituição de tudo aquilo que tinha sido tirado. A ordem de Ciro foi clara. E o povo assim o fez. Eles tinham uma missão: reconstruir o templo. E liderados por Zorobabel, que era o líder civil do povo, e por Jesuá, que era o líder religioso do povo, mais todos aqueles cujo Espírito de Deus os despertou, eles regressaram para cumprir essa mesma missão. Com todos os recursos que eles precisavam, porque eles tiveram aquele tempo em cativeiro, então já não tinham nada para poder reconstruir. Mas realmente o rei Ciro criou aquele decreto e deu todos os recursos que eles precisavam para poder fazer a obra, a cumprir aquela missão que o Senhor lhes tinha dado. Em Neemias 12, 1 ao 25, nós vemos uma relação de todos os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel e com Jesuá para reedificar o templo de Jerusalém. Mas vamos lá ver, isto já foi muitos anos antes de Neemias. Se subiu aquele povo todo, subiram sacerdotes, levitas, tinham recursos, tinham tudo, porquê que só no tempo de Neemias é que eles reconstruíram os muros? O que é que se passou naquele tempo? O que é que aconteceu? No tempo do reinado de Ciro surgiram opositores à obra que estava a ser realizada em Jerusalém. E quem eram esses opositores? Esses opositores, eles habitavam nas cidades do povo que tinha sido deportado, tinha levado cativo. O rei Esar-Edom, ao ver que realmente não havia ninguém a habitar naquelas terras, ele levou estrangeiros para lá, para habitar naquelas regiões, para repovoar a região. Para a região não ficar desolada e não correr o risco de ser tomada por outros inimigos. Não é? Então, esses estrangeiros, eles tomaram a terra como deles. Eles entendiam que tudo o que acontecesse ali naquela terra era direito deles. Quando souberam da reconstrução do templo, eles chegaram ao pé dos judeus e disseram assim: olha, nós queremos ajudar, nós queremos fazer, afinal de contas este propósito também é nosso. Lembrando que os estrangeiros eram povos que serviam outros deuses, não tinham nada a ver com o povo escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus, entendendo que realmente aquilo que os levou para o cativeiro foi o pecado da idolatria, fora outras questões por influência de outros povos, eles disseram que não. Realmente aquilo era uma obra exclusiva, é uma missão que Deus deu ao povo judeu e que eles iriam dispensar a ajuda de outros povos. Então, esses povos opositores começaram a persegui-los. Houve uma grande perseguição. Eles perseguiram-nos com violência, perseguiram-nos com pressão psicológica, com ameaças psicológicas, com ameaças físicas. Foi perseguição política também. Eles iam diante dos outros governadores e das autoridades políticas e começaram a fazer pressão e a dizer que eles não tinham direito e que realmente, se eles reedificassem o templo, eles iriam se levantar e iriam se rebelar contra eles. Então começaram a fazer de tal pressão, de tal maneira, que o responsável naquela altura acabou por mandar cancelar, parar a obra do templo. Ele mandou parar e disse: realmente isto não faz sentido nenhum, eles vão se levantar, vão se erguer como cidade, vão se rebelar e vai haver aqui um problema muito grande. Então eles mandaram parar a reconstrução do templo na totalidade. E assim se passaram 10 anos. 10 anos em que o povo baixou os braços, 10 anos em que o povo desistiu, 10 anos em que o povo começou a tratar das suas próprias coisas. Olha, já que não dá para continuar o propósito de Deus, a missão, nós vamos abortar a missão totalmente e começaram a cuidar das suas próprias vidas. E foi necessário levantarem-se 2 profetas, Zacarias e Ageu, para poder trazer uma nova esperança ao povo, dar uma repreensão e dizer assim: olha, então, vocês estão a edificar as vossas casas, as vossas coisas, vocês estão a tratar das vossas vidas e a obra de Deus está onde? E Deus está onde? E eles tiveram que voltar ao início. Qual era o problema? É que eles começaram a edificar as suas próprias casas e as suas próprias vidas. Eles iam voltar ao mesmo problema de cativeiro. Eles iam voltar, porque eles estavam a começar a voltar a cometer as mesmas práticas que tinham cometido antes de irem para o cativeiro. E o que é que aconteceu? Liderados por Zorobabel e Jesuá, o povo realmente ganhou um outro ânimo e eles aí já não queriam saber de quem eram os seus opositores. Missão é missão, vamos cumprir, ponto final. E nesse tempo já era o tempo do rei Dário. E o rei Dário foi lembrado do decreto de Ciro e viu
que, segundo a lei dos Medos e dos Persas, quando algo é decretado, nada pode ser mudado, a lei não pode ser mudada, então ele entendeu que ele tinha que cumprir a lei, o decreto dado por Ciro. Então ele deu tudo aquilo que era necessário e não só, ele deu também ao povo exclusividade para construir o templo. Deu todos os recursos, tudo aquilo que estava no tesouro real que fosse necessário para construir o templo. Ele prometeu punir todos aqueles que se opusessem à reconstrução do templo. Então vejam só o agir de Deus quando nós nos posicionamos. O que é que precisa acontecer para nós nos posicionarmos e restaurarmos e cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de estar diante de Deus e cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer. Deus deu-nos uma missão, então vamos cumprir. E o templo foi realmente reconstruído no ano 6º do rei Dário. Passou o reinado de Dário I, logo após veio o reinado do rei Xerxes, que era o rei Assuero. Lembram-se da história de Esther? E Artaxerxes era filho de Xerxes. A Bíblia não diz que ele era filho de Esther, ok? Não temos nenhuma tipo de menção, nem histórica nem bíblica, de que ele era filho de Esther, mas ele era filho de Xerxes, o rei Assuero. Acredito que houve uma grande influência também da parte da rainha Esther, da parte do povo judeu, e ele ganhou um carinho pelo povo, e ele tinha um carinho por Neemias também. Então isso facilitou muito essa questão. Não é? É interessante notar que Esther preparou a geração seguinte. Isto é uma dica para ti. No reinado de Artaxerxes, então, Esdras, que era da linhagem do sumo sacerdote Arão, subiu também com o povo para Jerusalém. E ele restaurou a lei, ele ensinou a lei ao povo, ele restaurou o posicionamento dos levitas, dos sacerdotes, juntamente com Neemias. A missão foi concluída naquele tempo. Nós vemos no capítulo 13 de Neemias que tudo foi restaurado. No capítulo 12 nós vemos adoração, glória a Deus, o propósito. Era adoração, era cantares, era alegria de poder reconstruir os muros, porque os muros já estavam concluídos. Mas agora era necessário colocar as pessoas no seu devido lugar. Qual é o teu devido lugar na obra de Deus? Qual é o teu devido lugar? Qual é a tua missão aqui na terra? Qual é o teu chamado? Neemias teve que ir buscar as pessoas e colocá-las, posicioná-las. Era necessário. Os levitas, onde é que estão os levitas? São precisos aqui. Eles têm que cumprir aquilo para o qual Deus os chamou. Lembra-te, Deus quando soprou o seu espírito na barriga da tua mãe, ainda antes que tu nascesses, Deus já te tinha chamado. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Neemias restaurou tudo isso. Neemias retirou tudo aquilo que atrapalhava o propósito de Deus. A idolatria, as influências, as misturas de ideologias. Lei de Deus é lei de Deus, ponto final. Deus não se confunde. Nós precisamos de conhecer a palavra. Vai conhecer a palavra. Pede a Deus que te ensine, o Espírito Santo que te ensine, que te mostre. Não aceites, não te vendas por outras ideologias, porque o propósito de Deus ele é maior aqui na terra. Deus tem algo para ti, tem uma missão para tu cumprires. E isso foi o trabalho de Neemias nesse tempo. E o trabalho de Esdras também. Foi restaurado o sábado, que era profanado, foi retirado do templo aquilo que era para proveito próprio. E Deus restaurou a nação de Israel na sua totalidade. Então Deus vai restaurar a tua vida na sua totalidade. Quando tu assumires o propósito que Deus tem para ti, quando tu te posicionares e cumprires verdadeiramente o teu chamado. Então pede ao Espírito Santo que te revele qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, qual é a tua missão e posiciona-te. Não rejeites o Espírito Santo, não rejeites o seu agir, não resistas a Ele. Porque Deus te chamou para uma obra preciosa e Deus está aqui para te dizer que Ele conta contigo para cumprir a sua missão. Vamos lá? Deus abençoe tremendamente. Em nome de Jesus. Beijinhos.